Bom, pessoal, continuando aqui com a aula 2, vamos agora colocar alguns componentes no nosso projeto. Lembrando que o projeto que a gente criou foi o projeto aula 1. Ele está no momento fechado, você vai clicar com o botão direito, Open Project. Ele vai abrir o schematic, maximiza aqui e pronto. Bom, o botão que a gente vai usar para adicionar componentes é esse aqui, ADD, onde tem essa porta lógica aqui. Ele geralmente na primeira vez que você abre a biblioteca, ele demora um pouco para abrir. Essa aqui é toda a biblioteca do Eagle, começando por ordem alfabética, números primeiro, depois letras, portas lógicas, algumas marcas próprias, tipo AMD, Atera, bateria, buzzer, capacitores, conectores, tudo isso aqui é só conector. Vamos só visualizar um rapidinho aqui. Quando você clica em um componente aqui desse lado, ele mostra que quem fez, tal, para que serve, mostra a pinagem. Tanto mostra como é o esquemático e mostra como é a aparência física dele. Vamos verificar outro aqui. Um cristal, por exemplo. Cristal. Aqui mostra a aparência e a pinagem. Geralmente aqui, o que você mais vai usar aqui na biblioteca bom, pelo menos é o que eu mais uso, é a biblioteca diodo, né? Temos os diodos aqui, famosos. Aqui dentro eu vou mostrar uma coisa para vocês, que é uma das coisas mais importantes no Eagle ou em qualquer outro software que você for fazer placa. Aqui está mostrando o símbolo, aqui está mostrando o componente na placa, os furos e tal. Aqui embaixo mostra que é um diodo de alta velocidade da Philips, mostra que o encapsulamento é o DO35-7. E aqui o mais importante de tudo, é o diâmetro e o grid, quanto que vai usar no grid. O diâmetro dele, ou seja, a grossura dele, é 2 milímetros. É o que ele vai ocupar na placa. De largura, no caso, de diâmetro. E é horizontal, no caso ele fica deitado. E ele vai ocupar no grid 7,62 milímetros. Isso aqui é o espaço que há entre um pino e outro pino do componente. Todos os componentes, transistores, na verdade transistor não, porque transistor já é um valor padrão, de todos os fabricantes um valor padrão, depende do encapsulamento. Mas diodo, capacitor, resistor, chaves, ela vai te mostrar qual é o grid para você não colocar tipo um diodo grandão, sendo que era para ser um diodo pequenininho. É para isso que serve o grid. Olha só, esse aqui continua com a mesma grossura, mas o grid já é de 10 milímetros, é 1 centímetro. Então ele é mais largo entre os dois buracos dele aqui. Esse aqui também é maior, já é 12 milímetros e só vai aumentando. Esse é maior, é 17 milímetros e já tem 5 milímetros de grossura. Então é para isso que serve. Essa biblioteca diodo é a que você mais vai usar. A segunda que você pode usar também aqui bastante é a biblioteca Fuse, que é fusíveis. Fusíveis, o padrão aqui, geralmente é esse aqui. Esse aqui é o fusível, não. Tem um de 22. Cadê? Esse fusível aqui. Esse fusível aqui é aquele fusível pequeno, de vidro pequeno, o padrão mesmo que a gente acha na maioria dos equipamentos. É o 20. Esse aqui que é o fusível que a gente mais usa, é esse aí. Descendo aqui, vem a biblioteca de IC Package, que é onde você vai achar encapsulamento sem definir qual é o circuito integrado, só o encapsulamento mesmo. Se você não quiser perder tempo procurando o circuito integrado, aqui tem todos os encapsulamentos. Mas tem também o circuito integrado avulsos aí. Tem algumas bibliotecas que você vai adicionando com o tempo. Essa biblioteca mesmo, IR, eu que adicionei, ela não existe no Eagle. Essa biblioteca JAW, fui eu quem criou ela. Eu mesmo criei os componentes que não tinha no Eagle. Descendo a biblioteca LED também você pode usar. Memórias a gente não usa, tal, não usa. Aí descendo aqui, chega na biblioteca RCL. Gravem bem aí, dêem um pausa no vídeo e sempre anotem essas bibliotecas
que eu tô falando aí. Essa biblioteca RCL, quando você clica nela para ela expandir, aqui dentro tem todos os capacitores, indutores e resistores, e potenciômetros, e trimers, capacitores variáveis e indutores variáveis do Eagle. Essa primeira aqui, quando você clica e expande ela, aparece todos os capacitores. Então, se você for descendo aqui, do lado aqui, vai mostrando o tamanho do capacitor, o diâmetro, o que ele ocupa. Esse capacitor que eu acabei de clicar, o EU 050, 025, X075, é um capacitor bastante usado. É o capacitor, ele ocupa no grid 5 milímetros. É aquele capacitorzinho pequeno mesmo, que a maioria dos capacitores pequenos, aqueles azulzinhos de poliéster, todos eles dá. Você pode usar esse capacitor aqui no seu esquemático e vai dar certinho. Capacitor de 100 nano por 50 volts por aí. É aquele capacitor lá. Ou então o capacitor cerâmico, é esse aqui que você vai usar. Aí ele vai ficando mais gordinho, maior, aí vai descendo, começa a vir uns capacitores maior, com 10 de diâmetro. Esse capacitor aqui com 10 de grid, ele é aquele capacitor de poliéster laranja que tem 100 nanofarad por 250 volts, ou então de 220 por 250 volts, bastante usado aí em fonte e tal. É esse aqui. Esse é o tamanho dele. Aqui já são capacitores maiores, capacitores de fonte de computador, aquele da fonte da entrada e tal. Então, essa é a biblioteca capacitores. Descendo aqui vem CPOL-EU, significa capacitor polarizado, símbolo europeu. Aqui são os polarizados, tem os SMDs e tem os True Hole normal, que é de buraco. Aqui estão eles. Aqui mostra qual é o diâmetro. Sempre que você for fazer um esquemático e a sua intenção for, depois de fizer o esquemático, transportar para o board, fazer a placa, você tem que saber, logo de início, quando você não tem muita experiência com esquemático, você tem que saber quais são as medidas dos componentes que você vai usar. Você vai pegar os componentes, selecionar eles tudo e medir. Em frente ao computador, você vai medir qual é o diâmetro, qual é o espaço entre um pino e outro. Se você souber dessas características, o Eagle já te fala qual é o capacitor que você vai usar. Suponhamos que você tem um capacitor aqui, ó, de 5 milímetros de diâmetro, é a roda aqui, por 5,08 milímetros do buraco dele aqui. Esse capacitor aqui é aquele capacitor de 22 por 50, 47 por 25, 10 por 50, 1 micro por 50. É aquele capacitor padrão que você acha em todas as placas aí. Então esse aqui vai ser o mais usado. Partindo aqui, você chega nesse capacitor. Ele tem 22 milímetros de diâmetro e 10 de largura entre os pinos. Então esse aqui já é um capacitor maior. É um capacitor de 2.200 por 25 volts, por 35 volts, por aí. E aí vai. Até a gente chega nesse capacitor aqui, que é o capacitor imenso. É aquele capacitor de 2.200 microfarads por 250 volts, que usa em fonte chaveada. É esse cara aqui. Ele ocupa um espaço enorme na placa. Ele ocupa 35 milímetros, 3,5 centímetros de diâmetro. Tem os radiais também, geralmente a gente não usa muito, mas está tudo aí. É só dar pausa no vídeo, anotar esses capacitores que eu estou te mostrando, que vai ser, com certeza, os que você mais vai usar. Indutores aqui, são indutores parecidos com resistores. É muito difícil você achar um indutor diferente. Tem uma biblioteca indutor aqui em cima, própria. É a biblioteca indutor, cadê ela? Aqui, indutores, aqui. Esses indutores aqui são um pouco diferentes. Ó. Então pode ser que lá você não ache o indutor que você precisa, mas aqui você já vai encontrar. Olha só, toroidais e tal. Então essa biblioteca aqui também é bom dar uma conferida nela, indutores. Voltando aqui ao RCL, a próxima é potenciômetros. Pode ser que você não ache também o potenciômetro que você quer aqui, é só você vir um pouquinho acima e tem a biblioteca POT. Nela é mais amplo, os potenciômetros é mais amplo. Aqui já estão já os dois que a gente geralmente usa, esses dois aqui. Tem também os trimers. Esse aqui é o trimer mais usado, é o trim-pot na verdade. É o trim-pot mais usado, é esse aqui, ó. Dá uma pausa no vídeo e anote o nome dele. CA6V é o trim-pot mais usado, é universal. É aquele de plástico. Aí chegamos na biblioteca resistor.
Os resistores aqui eu particularmente uso sempre a biblioteca que começa com EU. EU é o símbolo europeu e o S é o símbolo dos Estados Unidos. A diferença entre um e outro o EU é esse símbolozinho quadrado que é mais fácil de desenhar. E o S é esse símbolo que parece uma resistência de chuveiro. Eu particularmente não gosto desse aqui. Os componentes só vão aparecer diferente da biblioteca EU para a biblioteca US só no esquemático. No board continua sendo a mesma coisa. Todos os componentes que existem na biblioteca EU existem também na biblioteca US. Então, voltando aqui para a biblioteca EU, o resistor que a gente mais vai usar será esse resistor aqui. Eu gosto desse tamanho aqui, ó, 7.5 milímetros. Esse resistor aqui, para ele ficar com o tamanho de 7.5 milímetros, ele é aquele resistor de 0,25 watts, um quarto de watt, é o resistor universal aí. Para ele ficar com esse tamanho aqui, entre um pino e outro, de 7.5, você vai pegar ele, segurar com um alicate no meio e drobar as perninhas dele para que as perninhas dele fiquem bem juntinho uma da outra. Aí ele vai ficar exatamente com 7.5 milímetros. Por isso que eu adoto esse valor aqui. Mas a maioria das pessoas usa o valor de 10 milímetros, que é as perninhas um pouco mais afastadas do corpo dele. Elas vão dobrar um pouco mais afastadas. Eu gosto de usar o de 1 milímetro, o de 7.5 milímetros. É um padrão meu. Se você for usar resistores menores, aquele resistorzinho de 1/8 é esse resistor aqui, 5 milímetros. Notem que os buraquinhos dos resistores aqui que eu uso, eles são maiores. Isso foi eu mesmo que adaptei, porque eu achava que o buraquinho dos componentes do Eagle o pad aonde vai pegar a solda era muito pequena. E a gente fazia a placa, ia soldar e não sobrava quase nada para você soldar. Eu mesmo fui e adaptei aqui. Eu vou mostrar como aumentar isso aqui. Se você estiver insatisfeito com o componente, você mesmo pode alterar o componente, pode fazer o que quiser com o componente, desde que saiba o que está fazendo. Então aqui vai descendo, os resistores vão ficando maior, a potência deles vai aumentando. Ó, esse grupo aqui, ó, 0,204 é um resistor menorzinho. 0,207, todo o grupo 0,207 é um resistor do mesmo tamanho. A única coisa que muda nele é o tamanho dos pinos, mas a espessura dele é a mesma. Quando muda para 0,309, aí ele fica um pouco mais grossinho. Digamos que é um resistor de meio watt. Aqui é 1/8, aqui é 1/4 e aqui é meio. Aqui já é 1 watt no caso. Resistor de 1 watt. Aqui de 2 watts e assim vai. 3 watts e assim vai. Tem mais outros tipos de resistores aqui, SMD e tal. Mas o que eu precisava explicar basicamente é isso. Descendo aqui, a próxima biblioteca que você vai usar é Rectifier. Aqui no caso são diodos. Então a gente já acha ela lá em cima já. Continuando aqui, vem a biblioteca Switch, que são as chaves. Todos os tipos de chaves. É lógico que o Eagle, por ser um programa profissional, ele é especializado também em chaves. Porque chaves existem milhares de diferenças entre chaves e tal. Switch, DIL, todos os tipos de chaves que existem em circuito você vai encontrar aqui. Trafos. Trafos a gente praticamente não usa porque ninguém vai soldar um trafo em cima de uma placa, né? Triac. Aí vem VREG, são reguladores de tensão. Tanto o TO220 como o TO92 como o TO3. E aí vem as bibliotecas de transistor, que é as mais usadas também. Tem a biblioteca transistor universal, NPN, base coletor, coletor comum, tal, base coletor emissor, emissor coletor base emissor. Todas as configurações estão aqui. TO220, de potência. Suponhamos que você queira um transistor 2SC 5200. Beleza. Você quer o transistor 2SC 5200. Você vem aqui em transistor Power. Aí você procura aqui ele e não tem. Não tem o transistor 2SC 5200. Pode ser que você encontre um outro que tenha um encapsulamento parecido. Porque o que importa para você é isso aqui, é o encapsulamento. Que lá no caso dele é o TO247. Infelizmente no Eagle não possui o encapsulamento TO247. O que você vai fazer? Você vai na internet e vai colocar lá TO247 Eagle Library. Assim você vai baixar essa biblioteca aqui, quer ver? Que eu baixei para mim.
TO, só verificar se ela está aqui mesmo. Pode ser que eu nem tenha colocado ela aqui. Parece que não está aqui. Não. Vai vir a biblioteca TO. Você vai baixar a biblioteca TO 245 e ela vai aparecer aqui. Aí você vai adicionar no Eagle. Vamos fazer logo isso, que aí a gente já faz logo isso e já fica com um exemplo. TO 247 Eagle Library. Tá vendo? Ele já completa já, porque ele já. Você vai nesse primeiro site aqui. Pronto, a biblioteca está aqui. TO 247 N-Channel GBT Library. No caso aqui é livraria de GBT. Então eu não sei se vai resolver pra gente não. Deixa eu procurar outra aqui. Na verdade, vamos conferir se o 2SC5200 é um TO 247 mesmo, que talvez eu estou até falando bobagem aqui. Só conferir aqui. TO 264, tá vendo? Tava errado. TO 264. Vamos ver se tem. Aqui não foi para aquele site diretamente. Deixa eu ver aqui se está falando alguma coisa a respeito. Dá um localizar aqui. Eu não tenho certeza se tem ele nesse meio aqui não. Então eu prefiro deixar continuar só mais aqui. Acho que eu encontrei ela aqui. Não, não. É isso aqui. Você vai salvar isso aqui. Salvar. Abrir o caminho onde está a biblioteca do Eagle. CADES é Eagle 6.0. LBR. E salvar como todos os arquivos. Salvar. Ok. Agora vamos abrir lá e só renomear, porque ele salvou em XML. Eagle, LBR, Pavote, estava com o nome PP. Acho que não deu certo. Vou fazer outro esquema aqui. Selecionar tudo. Realmente não estou entendendo esse código fonte do cara aqui não. Geralmente aqui você copiava tudo, selecionava tudo, se fosse, e copiava, salvava no bloco de notas com ponto .lbr, que é a extensão da biblioteca do Eagle, mas nesse caso aqui não vai funcionar não.
Então vamos deixar essa aí para lá, depois eu posto aqui uma biblioteca com TO 247. Só uma última tentativa aqui para verificar. Não, realmente vou desistir dele aqui. Então, beleza. Aí a gente já conheceu a biblioteca para adicionar os componentes, que é a parte principal essa daí. Como a aula ficou grande aí, que eu perdi tempo com esse TO 264 aí, eu vou encerrar essa aula por aqui e na próxima a gente já adiciona componentes já. Falou, galera? Obrigado por assistirem e se ainda não for inscrito, se inscreva aí. Pode ser que você esteja esperando algum vídeo aí, eu vá postar esse vídeo. Aí você já fica sabendo já no seu e-mail, já vai o aviso falando que eu postei um vídeo. Quem sabe não é aquele vídeo que você estava esperando. Dê um joinha aí também e obrigado por assistirem. Tchau.